Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Aqui a Pro vai colocar então a correção do livro Apis, da página 22 a 26. A gente estava falando da fábula da cigarra e da formiga e nós lemos na atividade anterior a fábula em prosa. E agora a gente vai fazer a segunda leitura, que é a mesma fábula, né? Só que em versos. Vamos juntos? Então vamos lá, para iniciar. Ao longo dos anos, vários autores reescreveram a mesma fábula, produzindo versões diferentes para a história. Agora você vai ler uma versão da fábula A Cigarra e a Formiga, feita em versos por Cíneas Santos, um poeta contemporâneo do estado do Piauí. Compare com a que você leu. Por ser um poema, ensaie com os colegas, para que juntos vocês possam fazer em um outro momento uma leitura sobre formas de jogral, isto é, uma leitura conjunta em que pode haver a divisão de vozes para o narrador e os personagens. Ficará muito bonito, confiram. Uma pena que a gente não vai conseguir fazer neste momento este exercício, mas enfim, vamos dar continuidade. A fábula em verso, Cigarra e a Formiga. A fábula revisitada. A ilustração aqui, é do Antônio Amaral, do livro Ciranda Desafinada, para o poema A Cigarra e a Formiga. A fábula revisitada. Vamos lá? No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o zizziar da cigarra. Não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Essa é minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canta meu trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Moral dessa história? Faça a sua, que eu faço a minha. Muito bem. Como a Pro disse, quando a gente está lendo um texto, a gente volta lá para poder marcar as palavrinhas que a gente não sabe. O livro já trouxe algumas dicas aqui, Faceira. Aquela que gosta de mostrar elegância, que é alegre, risonha. Diligente, quase morta de fadiga, a diligente formiga, a cuidadosa, rápida, esmerada, dedicada formiga. Assunta, ela presta atenção, ela pensa, ela raciocina, ela observa. Então vamos lá para a frase, Quase morta de fadiga, a diligente formiga, a cuidadosa formiga. Trabalha, sofre e assunta, ela presta atenção, o zizziar da cigarra. O zizziar, o som próprio que a cigarra faz, se chama zizziar. Lá na outra página, essa é minha profissão, nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. E o que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. Hiberno, durmo. Trata-se do sono dos animais e das plantas durante o inverno. Geralmente só acordam na primavera. Né? Os ursos são muito conhecidos por hibernar. Então, no inverno eles comem durante a primavera. E no inverno eles hibernam. Sem mais tempo para a conversa, a formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida. No seu trabalho, ela voltou a trabalhar. Muito bem, então já tendo algumas palavrinhas para o nosso vocabulário, vamos dar continuidade agora. Interpretação do texto. Então vamos lá, interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Vocês lembram da primeira historinha que a gente leu?
A gente vai revisitá-la também para poder tirar algumas dúvidas. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens do poema de Sinha Santos são iguais à da fábula lida anteriormente? Por quê? Então vamos lá pensar no tempo, no lugar e nas personagens. Então, no primeiro texto, vamos relembrar? Lá na leitura 1 da fábula em prosa. Num belo dia de inverno, então, quando que aconteceu? Qual foi o tempo? Foi o inverno, né? As formigas estavam tendo maior trabalho para secar as suas reservas de trigo. Então, vamos voltar agora lá na prosa. Está na prosa, vamos voltar lá nos versos. Então, vamos voltar lá. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Bom, a cigarra apareceu nos dois. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Até agora não falou nada do tempo que isso aconteceu. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra, não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Então, no primeiro texto, ele acontece no inverno. Já aqui nos versos, ele acontece no verão. Então, vamos voltar lá. O tempo é o mesmo? Não, não é o mesmo. Então, a gente pode dizer que lá na fábula, então, na prosa, diminui um pouquinho a letra, na prosa, a história se passa no inverno. Já no poema, se passa no verão. Essa é uma diferença. O lugar é o mesmo? Sim, os dois estão num campo, num jardim, né? Não especifica exatamente onde eles estão, mas estão ali na natureza. E os personagens são os mesmos? Também são os mesmos. É a cigarra e a formiga. Então, o tempo, ele muda. O lugar e os personagens são os mesmos. Muito bem. Sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Vamos lembrar que verso é cada linha de um poema. Narrador é aquele que narra, é aquele que conta a história. Então, já no começo é a fala do próprio narrador. No tronco de uma palmeira é um verso do narrador. Uma cigarra faceira também é um verso também do narrador. Canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento pelo prazer de cantar. Todos esses versos são falas do narrador. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta o ziziar da cigarra. Não se contém em pergunta. Então, esses 5 versos também são falas do narrador. Já o porquê cantas no verão não pode ser, porque aqui já é a fala da formiga. Combinado? Essa é a minha profissão. Todas essas que tem, né, o travessão são as falas dos personagens, então não podemos considerar como fala do narrador. Já sem tempo para conversa, volta lá no verso embaixo, ó. Também volta para a fala do narrador. A formiga toda pressa voltou a mergulhar na lida, e outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. Todos esses 6 versos, né, cada linha é um verso, também são falas do narrador. Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas falas aí, dessas frases, desses versos, para representar a fala do narrador. 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Esplendor. O que será que significa a palavra esplendor? Vamos procurar? Quem tem dicionário em casa, procura no dicionário. Quem não tem, a gente recorre aqui, ó. Esplendor. Significado:
de esplendor. Vamos ver o que o dicionário fala? Olha lá, esplendor, brilho ou luminosidade intensa, fulgor, resplendor, resplandecência, qualidade daquilo que é grandioso, luxuoso, opulência, suntuosidade. Então, naquele sentido, vamos voltar lá, ó, qualidade daquilo que é grandioso, luxuoso, luminosidade, é algo que brilha. Então, canta o esplendor do momento, canta as maravilhas do momento, canta a luminosidade do momento, a grandiosidade do momento. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó. Canta a grandiosidade do momento. Como explicar o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Então, ela cantava pelo prazer de cantar. Ela cantava porque seu alimento já estava garantido? Ela não estava nem um pouco preocupada? Na verdade, não. Ela disse que no inverno ela guarda a guitarra e hiberna. Então, ela está comendo, ela está vivendo o momento, ela não está prevendo um futuro, ela não está garantindo o futuro. Ela canta porque gostava e isso era importante em sua vida? Pode ser, né? Ela cantava porque era isso que ela fazia com muito prazer. Ou ela cantava porque ela estava com insônia, ela não conseguia dormir, então ela ia lá e cantava. Não, ela cantava porque isso era muito importante para ela. Então a resposta certa, ela cantava porque ela gostava e isso era importante para a sua vida. Releia esses versos em que o narrador fala da formiga. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavras com sentidos equivalentes. Muito bem, quase morta de fadiga. O que é fadiga? Vamos voltar a pesquisar? Vamos lá no nosso dicionário. Fadiga. O que é fadiga? Sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico, afadigo, fadigação, fadigamento. Aqui, ó, trabalho cansativo, lida, faína, redução gradual da resistência de um material ou da sensibilidade de um equipamento. Então, tá aqui, ó, trabalho cansativo. Ela estava cansada. Então, vamos lá. Quase morta de fadiga. Reescreva o verso destacado, empregando palavra com sentido equivalente. Então, posso dizer que ela estava muito cansada de trabalhar. Ela estava exausta. Circule no poema 3 versos que a cigarra descreve o que fazia. Então, vamos voltar lá. Vamos continuar. Aqui é o narrador que está falando, não é a cigarra. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre, assunta. O ziziar da cigarra não se contém e pergunta: por que cantas no verão? Ah, agora chegamos aqui, ó, a fala da cigarra. Essa é minha profissão. Olha lá a cigarra explicando o que é que ela faz. Esta é minha profissão. Então vamos lá. Esta é a minha profissão. Nada mais sabe fazer. Canto é trabalho e lazer. Olha ela explicando de novo ali o que ela faz. Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a cigarra e hiberno. Então, tá aí 3 falas do que a cigarra explica o que ela está fazendo. 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica o sentimento da formiga em relação ao que faz, que é o contrário da cigarra. Então, nós vamos procurar no texto a palavra que seja contrário, a palavra prazer.
Então vamos lá. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, ela sofre. A formiguinha, ela não tem prazer no que ela faz. A formiga sofre, ela não está contente. Então, sofrer é diferente de sentir prazer. Releia o trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? Qual das duas? A cigarra ou a formiga estava preocupada com o dia de amanhã, com o inverno? A cigarra? Na verdade, não. A cigarra afirma aqui, ó, que viver é um salto no escuro. Ela não está preocupada, né? Agora, a formiga, sim. Não temes por teu futuro? Então, quem está preocupado? Quem está prevenindo-se para o futuro? Então, quem se previne para o futuro é a formiga. Releia o verso destacado e converse com seus colegas sobre o que ele significa. Depois escrevam juntos. Então vamos lá. Viver é um salto no escuro. O que será que a cigarra quis dizer quando ela disse que viver é um salto no escuro? Ela está dizendo que tudo que vai acontecer ela já sabe, ela já tem ideia do futuro dela? Não. Então, na verdade, o que ela quer dizer é que o futuro é uma surpresa. O futuro é uma surpresa, é algo incerto. É uma incerteza, é andar por caminhos que a gente não sabe, né? É esse o sentido que ela quer dar para esse viver é um salto no escuro, é para lugares onde não sabemos aonde vamos chegar. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha, faça a sua, eu faço a minha. O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas e vejam se conseguem chegar a uma conclusão. Se quiserem, escrevam no caderno a conclusão que chegaram. Essa eu quero ver a opinião de vocês. O que vocês acham que ele quis dizer? Faça a sua e eu faço a minha. B. Para conversar. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Apresentem as suas opiniões e procurem justificar o que pensam. Então, esse exercício 8, na verdade, a Pro não vai responder aqui. Eu quero ver o que vocês estão pensando aí desse poema, tá legal? 9. Expliquem por que o autor teria usado a expressão fábula revisitada. Fábula revisitada, abaixo do título do poema. Cria uma resposta coletiva. Vocês lembram da nossa história do galho e a raposa? Quando a gente fala que é um reconto. Então, na verdade, o que ele está fazendo ali é uma releitura, é um reconto. Ele pegou uma fábula já existente, já criada e publicada, e em cima deste conto, dessa fábula, ele criou o seu poema. Fez as suas alterações, ele colocou o estilo dele ali, mas na verdade ele não inventou uma nova história, né? Ele olhou a história antiga e refez com a sua própria criatividade, com a sua própria intenção. Muito bem, agora a gente vai começar a comparar os dois textos. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Vamos lá? Trecho 1. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Então, este é o primeiro texto da fábula de Êxopo, que nós lemos na aula anterior. Texto 2. A cigarra e a formiga, a fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Leia
que está indicado no quadro e faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta características indicadas em cada linha. Então, bora lá. Tem linhas contínuas, ou seja, que seguem até o final, e as frases vão até o final da linha. É o texto 1 ou o texto 2? Então, olha lá, o texto 1, aqui, vai lá até o final da linha, é o texto em prosa. Já o texto em verso, olha lá, ele faz a brincadeira das palavras. Cada linha é um verso, ela não vai até o final. Então, quem vai até o final é o texto 1. É organizado em estrofes e versos. É o texto 2. É organizado em parágrafos. Lembra que quando a gente faz o poema, a gente trabalha com estrofes. Então, cada conjunto de versos é uma estrofe. Já na prosa, ele é separado ali, ó. Um parágrafo, vai até o final, ponto final. Agora começou com travessão, o segundo parágrafo. Então, o primeiro texto, ele é separado em parágrafos. Se o primeiro texto é em parágrafos, é porque ele é organizado em prosa. E se o segundo texto é organizado em versos, em estrofes, então ele é organizado porque é versos. Combinado? Muito bem. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Então, vamos voltar até a página 18 para poder... Prontinho, vamos lá? Então, aqui é o 1. Terminou. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Então, no primeiro texto, né, no texto 1, ele tem 6 parágrafos. Então, vamos lá. O texto 1 possui 6 parágrafos. Veja, você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora, vamos ver as semelhanças. Será que eles têm alguma coisa igual? Então, vamos lá. Leia estas frases e assinale o que indica o que é semelhante nos dois textos. A forma como ocupam o espaço da folha são iguais? Não, um é em prosa e um é em verso. Não é igual. Os personagens. Na história 1, nós temos a cigarra e a formiga. Na história 2, também. Então, os personagens são iguais. O jeito de contar a história é igual? Não, não é. O texto 1 está em prosa, já o texto 2 está em versos. A história ela tem uma dança diferente, né? Um ritmo diferente. A atitude dos personagens, ela é igual? Vamos pensar? Então, no primeiro texto, a formiga está trabalhando e a cigarra, ela cantou o verão todo. No texto 2, também, né? As formiguinhas estão lá trabalhando e a cigarra está cantando. Então, sim, a postura dos dois animais, nos dois textos, são iguais. O lugar onde os fatos acontecem também é o mesmo? Como a Pro disse, apesar de não citar se é no jardim, né, ou num campo, provavelmente sim, porque ambas as histórias acontecem ali na natureza. Então, o que é igual? Os personagens, a atitude, que é a formiga que trabalha, e a cigarra que canta, e o lugar aonde os fatos acontecem. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há neste poema? Vamos revisitar lá, então, o nosso poema para contar quantas estrofes ele tem. Então, bora lá? Relembrando, cada linha é um verso, cada conjunto de verso uma estrofe. Então, aqui, ó, nós temos a nossa primeira estrofe. Quase morta de fadiga. Aqui a gente tem a nossa segunda estrofe. Aí, essa é a minha profissão. Então, aqui está a terceira estrofe.
Sem mais tempo para conversa, e aqui está a nossa quarta estrofe. Então, esse nosso poema é organizado em 4 estrofes. O texto 2 é um poema. Neste poema, há 4 estrofes. 6. De que texto você gostou mais? Da fábula ou do poema? E escreva as razões da sua escolha. Também esses 6 aqui, a Pro vai deixar com vocês. Eu quero ouvir a resposta de vocês para a gente poder discutir depois, tá bom? Bom, no dia a dia temos contado com vários textos. Nessa unidade conhecemos 2 formas de organizar os textos. O primeiro foi em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso da narrativa, dos contos, das fábulas, dos romances, etc. Prosa é o nosso primeiro texto, com parágrafos, a linha vai até o final, separado por pontuação, ponto final, vírgula, 2 pontos, travessão, tem toda essa organização textual. E em verso, que há estrofes e rimas. Geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar, etc. O verso é organizado em estrofe, cada conjunto de versos, né? Cada linha é um verso e cada conjunto de versos a gente faz uma estrofe. Ele pode ou não ter rimas. Combinado? Então, essa foi a nossa revisão dessa semana. Eu espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, a Pro tá aqui à disposição. Um beijo grande no coração e até a próxima aula.